Oi, gente! Vamos chegando para a live hoje. Vamos lá. Atrasei uns minutinhos, mas estou aqui. Vamos estudar um pouco sobre temperatura e umidade. Oi, Plautiane, Camila. Gente, manda um aviãozinho. Essa live não ficará salva. Vamos estudar sobre temperatura e umidade para vocês entenderem bem. Jace Cosmético, perfil da beleza de Uberlândia. Tá frio aí em Minas? Aqui tá um pouquinho. Deixa eu gravar, deixa eu deixar fixo aqui. Temperatura e umidade. Cola, 2 pontos. Vamos ver. Tem que fixar agora, né? Não quer fixar, gente. Fixar comentários. Ok, gente. Muito frio. Jesus amado. Frio, gente. Vamos falar aqui um pouco sobre temperatura e umidade. Todo mundo caderninho na mão. Vou mandar o aviãozinho aqui para chamar as colegas. Para entenderem um pouquinho como que funciona essa bendita temperatura e umidade. Vamos lá, gente, manda aviãozinho aí para as colegas, Leshes. Vamos lá, eu tô com aqui meu script. Tem bastante conteúdo para falar sobre temperatura e umidade, tem bastante mesmo. Não é apenas, quando subiu a temperatura, a cola ficou muito rápida, tá frio, a cola tá lenta, não é só isso não. Então eu dividi essa maratona, vamos dizer assim, uma maratona de lives, eu dividi em 3 aulas. Vou tentar passar tudo em 3 aulas. Se eu não conseguir, partimos para a 4ª aula, ok? Deixa o povo entrar aqui. Gente, manda um aviãozinho aqui. Bora lá estudar. Todo mundo com um caderninho na mão. Já tô aqui já meio que separadinho. Nós vamos falar de temperatura e umidade. Vai ficar tudo muito claro. Para entender como que a cola funciona, tá? Vamos lá. Vou começar aqui a nossa aula. Tiverem dúvida, vocês podem estar mandando mensagem aqui, mas é muito importante essa primeira aula para vocês entenderem por que a temperatura e a umidade influencia tanto assim no nosso adesivo, tá? Vamos lá. Se não influenciasse no nosso adesivo, o fornecedor não colocaria lá para nós. Está na câmera frontal, aí tá escrita invertida. Está na câmera frontal. Tá assim. Como que faz para espelhar a imagem? Vamos ver. Ó, se eu fizer assim, ó, não vai dar certo. Entendeu? Eu não sei espelhar a imagem. Eu teria que estar com outro celular, é isso? Gente, mas dá pra entender. Eu vou falando aqui tudo certinho aqui pra vocês, tá? Dá pra entender. Isso, dá pra entender. Vamos lá. Se não existisse a temperatura e a umidade, é só ler de trás pra frente. O fornecedor não vinha lá, né? Não mandava lá essa observação para nós na cola, certo?
Quando a pessoa fala assim pra mim, Fran, a nossa cola, ela trabalha em qualquer temperatura ou em qualquer umidade. A nossa cola trabalha, gente, trabalha. Só que, o que vocês têm que entender? Que existe a temperatura e umidade ideal. O que é ideal, Fran? É aquela chave que vocês não irão ter trabalho. Porque se não existisse a temperatura e a umidade ideal, o fornecedor não ia colocar na embalagem. Ele só ia falar, ó, tá aqui a cola, cianoquilato, pode trabalhar à vontade. Vocês concordam comigo? Gente, eu tô dando uma tremidinha aqui, mas eu tô com frio. Tô do lado de fora aqui de casa. Vocês entenderam? Então, toda cola tem a sua temperatura e tem a sua umidade ideal, certo? A cola nossa trabalha em qualquer temperatura e em qualquer umidade. Só que quando você foge da ideal, ela continua trabalhando, mas de modo diferente. É isso que vocês precisam entender. Ai, a minha cola funciona de 30 até 80. Gente, todo cianoquilato trabalha assim. Todos. Não tem nenhum que não trabalhe, tá? Só que tem o ideal. Tenta trabalhar 30 de umidade se vocês vão sentir dificuldade ou não. Tenta trabalhar a 35 graus, a 40 graus de temperatura se vocês irão ter dificuldade ou não. Irão ter essa dificuldade, tá? Se a cola trabalhasse em qualquer temperatura sem ter nenhuma dificuldade, o fornecedor ia deixar bem claro para nós. Vocês entenderam? Então, toda cola, se for a base de cianoacrilato, tem sim a temperatura e a umidade ideal. Se você foge dessa temperatura e dessa umidade, a cola continua trabalhando, mas de modo diferente, ok? Qual que é a nossa temperatura ideal? Aqui eu tinha que espelhar aqui, mas eu não consigo fazer isso, tá? A temperatura ideal do cianoacrilato é de 21 a 23 graus. Essa é uma temperatura confortável. Vamos lá, deixa eu fazer outra comparação. Quando está muito frio, como é que a gente fica? Assim, ó, tremendo, você fica desconfortável, dói as pernas, dói a coluna, trava a coluna, não é certo? E quando está calor? Meu Deus do céu, que calor, tô passando mal. Não é assim? A cola é do mesmo jeito. Quando a gente está na temperatura e umidade ideal, a cola está bem. Quando você muda essa umidade e temperatura dela, que é ideal, a cola fica de outra forma. Deu para compreender, né? Mesma coisa nós. Se está frio, nós estamos toda encolhida. E se está calor, está tudo faltando ar, abafado, quente, passando mal, entendeu? E quando a gente está numa temperatura e umidade confortável, o nosso organismo está bem, o nosso corpo está bem, está tudo fluindo muito bem. A cola é a mesma coisa, certo? Então nós temos a temperatura e a umidade ideal da nossa cola, gente, que é de 21 até 23 graus, tá bom? Quando a gente sai desse limite, a nossa cola continua a trabalhar, só que de modo diferente. Fran, espelha na configuração do celular mesmo. Gente, daí eu teria que sair da live para mexer lá na configuração, né? Vamos fazer assim, essa daí a outra eu tento de outra forma, tá bom? Amanhã, ok? Então vamos lá. Então, quando a temperatura ela sai do parâmetro ideal para mais, ok? 24, 25, 26, 30 graus, 35 graus,
O que vai acontecer com a cola? Vai acelerar a cola. Quando a temperatura cai para menos, tá? 15 graus, 10 graus, 16 graus, 12 graus, o que vai acontecer? A nossa cola vai ficar lenta. Mas espera aí, Fran, a nossa cola, ela fica rápida com altas temperaturas e lenta com baixas temperaturas? Sim, mas não é de secagem, tá? Entenderam? O que polimeriza a cola? Umidade. E qual é a função da temperatura? Primeiro estágio da cola é adesão. Essa é a função da temperatura. Por isso que a temperatura e a umidade têm que andar juntas, tá? A umidade polimeriza a cola. Por quê? Porque cianoacrilato é polimerizado com água. Só que a temperatura, a função da temperatura no adesivo é a adesão. É a adesão. Por isso que é importante a gente manter o nosso ambiente no padrão ideal, tá? Então, quando a temperatura está muito alta, acima da ideal, a cola vai ficar rápida na adesão, na aderência. E quando está muito baixa a temperatura, a nossa cola fica lenta. Ela não tem aderência, ela perde a adesão dela. Por isso que temos que ficar, eu gosto ali, 20, 21, 22, 23 graus. No máximo, eu gosto desse porque é a temperatura ideal que me dá a adesão. Deu para entender, meninas? Qual é a função da temperatura? Então, quando a gente tem 10 graus a mais da ideal e 10 graus a menos, nós iremos perder a adesão do cianoacrilato em aderir aos cílios naturais. Ok? Bem claro, né? Nós já vamos chegar lá na umidade. Só que a umidade é o conteúdo mais complexo, tá? Então é isso que vocês precisam entender. Ah, então quando tá calor, a cola seca mais rápido. Não seca mais rápido. Ela acelera a adesão da cola, podendo gerar uma falsa colagem. Entendeu? Vocês têm que entender que cianoacrilato se polimeriza somente com água. Ok? Toda marca nessa temperatura, alguns fornecedores colocam 20, 24 graus, 25 graus, mas é nessa faixa, tá? A gente tem que ficar nessa faixa, ok? Uma coisa interessante em relação à temperatura. Quando está frio, como que o nosso organismo reage? O nosso. Por que fica escorrendo o nariz no inverno? Alguém sabe me responder aqui? Por que escorre o nariz quando está frio? Por que nós sentimos muita sede no frio? Vou pegar uma... Vai pra lá, Emanuele. Por que resseca os lábios? Por que resseca o rosto quando está frio? Quem aí sabe me responder? Ó, a gente já entra na umidade, mas se tiver alguém aqui que sabe me responder, ganhou 10% de desconto no Eyelash Club. Isa, ganhou! Falta de umidade. No frio, não tem umidade.
Exatamente, o ar tá seco. Vocês estão vendo? Por isso que perde adesão também no frio, porque não tem umidade. Só que no calor a gente tem a umidade. E qual que é melhor a gente está trabalhando, frio ou calor? Vamos entrar nesse assunto. Gente, por isso que eu falei assim, eu marquei várias lives sobre temperatura e umidade, porque vocês precisam entender essa pegada antes de pegarem o higrômetro e ficar lá, o que eu faço agora? O fornecedor falou que trabalha até 80% e não está trabalhando, entendeu? Então, quando está frio, falta umidade, então vocês podem sim ligar o umidificador na sala de atendimento de vocês no inverno, no frio, ok? Para ajudar a cola a ter adesão, para que a cola não perca a adesão dela, certo? Deu para entender, né? Em relação à temperatura e umidade? Tá. Ô Fran, vamos lá. Mas o que eu faço para aumentar a minha temperatura? Nós temos aquecedores, né? Alguns ares condicionados têm a função de aquecer, né? A gente consegue aumentar a nossa temperatura, ok? E como que eu faço para tirar a minha temperatura? Diminuir a minha temperatura? Ar-condicionado é a melhor opção. Ah, mas eu já ouvi fulana falar que não precisamos de ar para estar trabalhando. Gente, para que sofrer? Só me diz, para que ficar dando cabeçada? Murro em ponta de faca. Entendeu? O que eu falei agora no começo. A cola sim trabalha em qualquer temperatura, em qualquer umidade, mas de modo diferente. Eu não quero ficar lá sofrendo. Se um procedimento eu posso levar 1h30 ou 1 hora, para que ficar 2 horas batendo cabeça, passando raiva, subindo pressão? Não tem necessidade. A gente só tem que preparar um ambiente. O nano ajuda para quem não tem umidificador? Tá. No frio, o Nano Mister ajuda, mas eu não recomendaria. Por quê? Porque o Nano Mister vai fazer a polimerização da cola por fora. E eu quero completar o primeiro estágio da minha cola. Qual que é o primeiro estágio da minha cola? Adesão. O que é adesão? Momento que o seu cílio sintético gruda com a cola. É essa função que eu quero. Eu não quero por fora. Eu quero que o cianoclado trabalhe tranquilo, gente. Naturalmente. Entendeu? Quando aumenta a temperatura do ar, a umidade abaixa. Quando eu aumento a temperatura do ar, a umidade abaixa. Nós vamos entender isso daí, tá? Fran, mas eu trabalho a domicílio. O que eu faço para tentar controlar essa minha temperatura? Ó, vou compartilhar aqui. Alguém aqui sabe o que seria isso? O que é isso daqui? É uma dica valiosa para quem trabalha a domicílio. Vamos, alunas do retenção sabem. Gelo, não. Isso daqui é conhecido como acumuladores do frio. Do frio não, acumuladores de frio. É uma química com água que a gente congela e esse gelo ele fica por muito mais tempo congelado. Entendeu? Se eu pegar uma água e congelar essa água em 1 hora, esse gelo em 1 hora não é mais gelo, certo? Com esse acumulador de frio aqui, você consegue fazer, dependendo da temperatura, até 3 procedimentos com ele. Eu acho bacana para levar ele nos atendimentos a domicílio,
Quem não tem condições, às vezes vai atender a cliente numa sala, num ambiente que não tem ar-condicionado da casa da cliente, entendeu? Isso daí a gente chama de acumuladores de frio, que você consegue, compra uns 4 mais ou menos, tamanho grande, e deixa ao teu redor e trabalhe. Ele vai manter um gelox, ele vai manter o teu 1 metro cúbico ali numa temperatura bacana e vai conseguir segurar um pouquinho da umidade ali para você trabalhar, beleza, tá? Isso aqui é uma dica para quem atende a domicílio, para não ficar passando muita dificuldade, muito estresse com a cola. Olha que bacana aí, compra uns 4 e carrega. Tá? Consegue fazer aí de 2 até 3 procedimentos. Ok? Deixa eu parar o compartilhamento. Tá. Então a gente já entendeu qual é a função da temperatura em relação à cola, tá? Ela garante a adesão do cianocrilato, fazendo a união do cílio sintético com os cílios naturais, certo? Então, quando está muito frio, a nossa cola não consegue trabalhar direito, fazendo com que a gente perca a adesão dela, tá bom? E quando tá muito calor, também a nossa cola vai perder a função de adesão. Você começa a escovar lá e começa a sair os cílios ali no ato ali do procedimento, tá bom? Uma outra opção é abrir a janela. Abre um pouquinho a janela, deixa um ar mais fresco, mais frio, tá ventilando o teu ambiente, tá? Quando você também não tem um ar condicionado, ok? Agora vamos entrar num assunto. A temperatura é bem pouquinho mesmo. Agora a umidade, por quê? Porque a cola seca com água, a cola seca com a umidade, tá? Nós vamos falar aqui sobre umidade. Qual que é a umidade ideal para se trabalhar com a cola? Ideal, gente, 50 a 60%. Tá aqui, ó, 50 a 60%, tá bom? Sempre cola um no outro porque a cola demora demais. Exato! Dá muito stick no frio, porque não tem a umidade ali na superfície dos cílios. Vamos chegar aí e falar disso daí também, tá? Então, gente, nós temos a nossa umidade ideal, que é de 40 a 60%. Agora, a umidade, se ela sobe ou se ela diminui, ela também vai influenciar na nossa cola. Toda vez que eu passo a minha umidade de 60, 65, 75, a minha cola vai ficar rápida. Por quê? O cianocrilato polimeriza com água. Quanto mais água no ar, mais rápido a cola vai ficar, certo? E quando está menos também, tá lá 30, 25, 20, 40, a nossa cola vai ficar lenta. Por quê? Porque tá faltando umidade para deixar ela no ponto certo da cola trabalhar. Mesmo que as colas são indicadas para a umidade alta, mesmo que as colas são indicadas para umidade alta, tá? Quando a cola ela é indicada para umidade alta, vocês podem perceber que ela é mais viscosa, ela é mais grossa. Isso daí é para retardar a polimerização da cola, para a cola ficar um pouquinho, para a umidade ficar um pouquinho mais difícil de polimerizar ela, tá? Mas essas colas aí vocês trabalham muito bem em torno de 60, 65%, ok? Então, nós temos a nossa cola, tá? A nossa cola trabalha com água. Fran, mas aonde entra essa bendita temperatura e umidade? Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. Vai ficar bem bacana aqui, ó. Então, temperatura 21 e 23 graus, a umidade 25, a umidade 50 e 60, certo?
Agora eu vou desenhar aqui. Nem sei como é que desenha um cubo. Deve ser assim. Caraca, acho que eu fugi da roça. Da roça não. Bom, eu vou dizer diferente, gente. Tá meio ruim aqui. Vamos lá. Um cubo. 1 metro quadrado. A pessoa pega e me manda assim: olha só, a minha temperatura e a minha umidade no higrômetro. Olha como é que está a minha sala. Eu não quero saber como que está a sua sala. Eu quero saber 1 metro cúbico. Como é que está a temperatura e a umidade em 1 metro cúbico? Você está numa sala de 9 metros quadrados. Tem meninos aí que é 10 metros quadrados. Eu não quero saber como é que está a temperatura e umidade lá daquele canto lá da minha sala. Lá não me interessa. O que interessa? Aonde está a cola? A nossa umidade, ela é medida em 1 metro cúbico. É umidade absoluta. É isso daí que nós precisamos. O que o higrômetro apresenta para nós? Relativa. O que é relativa? Mais ou menos. Ainda para mais. Entendeu? É a nossa umidade relativa. E eu não quero saber da minha umidade relativa. Eu quero saber da minha umidade absoluta. No 1 metro quadrado, na cabeça da cliente e aonde está a minha cola ali do lado. É ali que eu preciso saber como é que está a temperatura e a umidade. Não é lá perto da porta, perto da janela, no canto de uma sala. Não. A umidade, ela é medida em 1 metro quadrado. Eu não estou criando isso daí. Isso daí é física. Isso daí já está criado, já foi provado várias vezes, tá? E a nossa cola está ali, ó, entre eu, a cabeça da cliente e a cola, dá 1 metro quadrado. É ali que eu tenho que saber como é que está ali a minha região, ok? Voltamos lá para a temperatura. Quando está muito frio, o que acontece? O que acontece quando está muito frio? Falei no comecinho da aula. Por que o nariz fica escorrendo, boca resseca, a gente tem muita sede? Quando está muito frio, falta umidade. Olha aqui o meu metro cúbico. Eu tenho poucas moléculas de água no ar, certo? Ô Fran, e quando está calor? Ó. Eu tenho o quê? Muitas moléculas de água. Muitas. Então, quando está frio, em 1 metro cúbico, eu tenho poucas moléculas de água. E quando está calor, eu tenho muitas moléculas de água. Só que tem um detalhe. Quando está calor, essas moléculas de água ficam abaixo ou acima. Vou fazer outra comparação para vocês entenderem melhor. Quando está muito calor, começa um processo de pressão atmosférica, começa a juntar nuvens,
e daí você fala assim, caraca, vai chover. Quando está muito calor, as moléculas de água sobem. Elas não ficam abaixo, elas não ficam na superfície. O que forma o processo de condensação? O que forma as nuvens? Processo de condensação. As moléculas de água sobem. E quando está frio, as moléculas descem. Só que a gente precisa de uma temperatura bacana para essa molécula descer na quantidade suficiente. Vocês estão entendendo? As moléculas de água sobem no frio. Não, ao contrário, Ed. Ao contrário, tá? Quando está calor, as moléculas de umidade sobem. E quando está frio, ela desce, tá? Nós temos 1 metro cúbico e eu preciso trabalhar agora no calor ou no frio? Acima, isso aí. Eu preciso trabalhar quando está... Qual que é o melhor? Vamos mudar a frase. É melhor quando está quente, tanto para nossa saúde e para trabalhar com os cílios, ou quando está frio? Vapor. Você entendeu? A melhor é o frio. 20, 21 graus, 22 graus. É frio, é fresco. Cheguei atrasado, meu Deus. Quando está quente, não. Nós vamos chegar lá, mas veja bem, olha o meu raciocínio e venham comigo, tá? Quando está quente, as moléculas estão no ar e não na superfície, certo? Você sabe o que acontece quando está muito calor? O que eu falei? Quando está muito quente, a gente não perde a adesão. Sabe o que acontece? Overdred. O que é isso? Seca demais. Por quê? O tempo que você tá lá fazendo os cílios, mergulhou na cola e passou no ar para levar até os cílios da cliente, nesse movimento, a umidade está no ar e não nos cílios, que é a superfície que eu quero trabalhar. A cola entrou em processo de overdred no ar e você colou, perdeu a adesão, perdeu a função dela de adesão. Daí a cliente manda mensagem para você assim, 2, 3 dias que caiu tudo. Você entendeu? E pode acontecer isso daí com um olho só. Com um olho só. O movimento que você faz para ir até no outro olho pode acontecer overdred. Porque você está fora da temperatura. Se não precisasse de temperatura, umidade, fornecedor ia falar assim, ó, trabalha do jeito que você quiser aí. Qualquer ambiente, qualquer tempo, qualquer lugar, certo? Mas não, ele falou que precisa de temperatura e umidade. E vocês precisam entender como essa porcaria funciona. Só que também se tiver muito frio, vai faltar umidade até na superfície dos cílios. Ô Pamela, eu tenho um Telegram, tá? Eu joguei o link lá no Telegram. É uma página só de aulinhas, assim, aulas. Até dei um bônus lá para as meninas, curvatura LM, tá? Antenadas a Fran.
Estou sempre trabalhando com a temperatura de 20 graus e umidade de 50. Controlo sempre. Exato, exatamente. Então vocês entenderam que isso daqui Ah, a Fran tá criando. Tô criando porcaria nenhuma, gente. Isso aqui é física. Isso aqui é física. Isso aqui já foi estudado, já foi provado. Tá? Temperatura e umidade, principalmente a umidade, ela é medida em 1 metro cúbico. É ali, ó, que a gente precisa saber como é que tá a nossa temperatura e a nossa umidade, ok? E para nós, profissionais dos cílios, o mais importante é a temperatura, é a umidade absoluta. Não pode ter erro. Não pode ter erro. Vocês precisam entender que nós não podemos ter erro. Eu tô marcando um monte de gente aqui, ó. Olhar de gata, o Diogo já é meu aluno, a Fátima. Se eu pegar alguém em grupo de Facebook falando assim com uma foto, ai, o que eu faço agora? Eu esgano. Eu esgano. Porque, gente, isso daqui é uma aula, não é nenhuma live. Isso aqui é uma aula gratuita que eu estou entregando para vocês entenderem como é que funciona esse negócio. Então, quando está frio, tem pouca umidade 1 metro cúbico. Quando está calor, tem muita umidade 1 metro cúbico. Só que essa umidade, ela sobe. Ela não fica onde a gente precisa trabalhar. Onde é que a gente precisa trabalhar? Na superfície dos cílios. É ali que eu preciso de umidade. É ali que a minha cola tem que bater e já completar o primeiro estágio dela, que é a adesão. Ela não pode ficar sambando ali em cima, escorregando. Não pode ficar grudando no outro. Sinal, começou a dar estiques, tá sem umidade na superfície dos cílios. Por quê? Porque não tem ali a água, a molécula de água para completar a polimerização. Daí começa o quê? A grudar um cílios no outro. Começa a grudar. A cliente começa a reclamar de ardência porque está ardendo os olhos dela. Porque não tem umidade ali. O fumê, os gases que a cola solta é muito tóxico. Vai para dentro da região ocular. E daí começa a dar... Olha só, inverno dá muito irritação ocular. Dá muito isso daí, gente. Porque não tem umidade. A sua cliente vai falar assim, ai, não sei, eu saí daí, tava boa, e olha agora como é que tá, olha como é que tá meu olho. Por quê? Porque aqui na nossa região, pelo menos aqui do sul, do sudeste, tá frio. No frio falta moléculas de água no ar. São poucas, não são suficientes. Certo? Até aí, ok? Mesmo sem a umidade no espaço, o acelerador resolve? Ajuda. Ajuda a aumentar a aderência da cola, sim. Tá? Deu para entender? Então, nós precisamos trabalhar com a umidade absoluta. E existe? Existe. Vocês podem buscar na internet como umidade absoluta ou ponto de orvalho. Não tô criando, não tô inventando nada. Isso aí é física, já foi estudado, já foi provado e já tem lá na internet, lá, vários cálculos, tem tudo explicando sobre umidade absoluta, tá? E o que o nosso higrômetro mostra? Relativa, mais ou menos. Pode ser, tá marcando 20 graus, pode ser 22 graus ou pode ser 18 graus. Não se apeguem ao higrômetro. Ele tá ali para te auxiliar, para você ter uma base mais ou menos de como esteja. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Deu para entender?
O que fazer então, Ange? Nessa maratona de lives de temperatura e umidade, eu vou passar para vocês 8 possibilidades que acontecem, que podem acontecer nos nossos atendimentos. Quando sobe temperatura, desce a umidade, quando sobe temperatura e umidade, quando a umidade desce, vou passar tudo, não existe outras. Só existe 8 fatores que podem acontecer no nosso dia a dia, tá? 8, eu vou passar, provavelmente será a última aula essa, tá? Quando for assim, pode usar o Nanomister? Sim, pode usar o Nanomister, porque o Nanomister vai suprir a umidade que está faltando no teu ar, no teu ambiente, no teu 1 metro quadrado. Deu para entender? Entendeu? Então, o profissional dos cílios deve se atentar, se preocupar com a umidade absoluta. O higrômetro é relativo, mais ou menos. Ele nunca vai te dar um resultado certeiro, um resultado positivo, ok? Eu tenho uma tabela aqui de umidade absoluta. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Só um momentinho. Voltei aqui. Vamos lá. Olha lá. Isso daqui, gente, não é criação. Isso aqui tem em qualquer estudo científico ou estudo de física de temperatura, de umidade, ok? Temperatura, tá? Vamos lá. Fran, mas eu preciso ter o higrômetro? A cola, ela te dá todo o sinal de como que está o seu ambiente de trabalho. Como é que está ali na região que você está trabalhando ela? Ela te dá todo o sinal. Mas se você ainda não consegue perceber, eu mesmo fui trabalhar com higrômetro depois de 3 anos, quando eu comecei a ministrar curso, que uma aluna perguntou o que seria isso daqui que usam. Eu falei, caraca, né? Tive que comprar para poder apresentar no curso. Mas eu aprendi a reconhecer a cola, quando tá faltando umidade, por que ela tá demorando para polimerizar, tá? Hoje, praticamente todas nós temos o higrômetro. Ele ajuda sim, só que a gente não pode se apegar 100% a ele, ok? Daí, como que funciona essa bendita tabela de temperatura e umidade? Vamos lá. Nós temos o ponto ideal da umidade, que é o ponto que a nossa cola vai trabalhar perfeitamente, que vai fazer com que as moléculas de cianoclato se unem enfileiradas e não aglomeradas. Fazer com que o cianoclato tenha uma ligação forte, longa e resistente, certo? Como que eu vou fazer isso daqui, ó? Todo mundo dando print aí, né? Vamos lá. Vocês vão pegar... Fran, eu vou trocando as gotas. Exatamente, Patrícia. Isso aí mesmo, quando não tem higrômetro. Isso aí. Isso. Eu vou pegar a minha temperatura do meu ambiente e eu vou pegar a minha umidade. Se tiver alguém aí atendendo agora, não sei... Se tiver com o higrômetro do lado, me manda uma aqui pra mim. Vê aí qual é a temperatura e a umidade que tá e vamos dar uma olhada aqui nessa tabela da absoluta. Vamos ver, não sei se tem alguém aí trabalhando. Se tiver, já passa aqui pra mim. O amarelo é absoluta, exato. A faixa amarela é a nossa umidade absoluta, para que a cola trabalhe perfeitamente. Tá? Vamos lá, não tem ninguém aqui trabalhando aqui na live. Tá todo mundo em casa, segundona, isso aí, vamos lá. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, então. Está 18 graus. Olha lá na tabela de umidade, 18 graus. A Tânia lá colocou 19 graus. Vamos lá. Tânia, vamos lá, 19 graus, tá?
A temperatura, a umidade da Tânia está a 62 graus. A sua cola, ela está rápida. Ela está quase passando o tempo da rápida. Então, o que está acontecendo agora com você? Ela está batendo e está colando. Entendeu? Outro exemplo aqui, vamos lá. 18 graus e... 18 graus de temperatura e 28 de umidade. 18 graus de temperatura, vamos lá na umidade. 28 mais ou menos, tá ali entre o 20 e o 30. A sua cola está lenta. A sua cola está lenta, tá dando estiques, a cliente está reclamando de ardência, não tá conseguindo trabalhar direitinho com a cola. Entendeu? Vamos mais outro. Está 27 graus de calor. Lá, 27 graus e 30% de umidade. 27, cadê 30% de umidade? A cola tá 7,5. Sua cola tá perfeita. Sua cola tá perfeita, ela tá trabalhando do jeitinho que o fornecedor indicou. Ela tá na umidade ideal, ela tá batendo, tá colando, não tá tendo problema nenhum. Você tá falando assim, meu Deus, que cola maravilhosa. E nós estamos a 27 graus e 30% de umidade. 22 e 55. Vamos lá, 22 e 55. Sua cola tá um pouquinho rápida. Trabalha um pouquinho mais acelerado, mais rapidinho, não enrola muito na hora depois do mergulho até a acoplagem. Tá? Então, tudo que vai para cima de 10 na tabela absoluta, a sua cola tá rápida. E tudo que fica a menos de 6, a sua cola tá lenta. O higrômetro, eu falo que ele é um norte. É um norte para nós. Quem é as meninas do retenção, eu sempre falo assim, ó, pega isso aqui, imprime e fica do ladinho ali do carrinho, junto com o higrômetro de vocês. Porque quando a cola começa a desandar, não tá funcionando, tá escorregando lá em cima dos cílios, dá uma conferida. Vê se você precisa fazer alguns ajustes ou não. Vocês estão entendendo? Para a gente conseguir fazer esse cálculo, a gente precisa sim do higrômetro junto. Porque o higrômetro ele vai servir como uma bússola, um norte para vocês e vocês vão ver. Então, você vê, ó, 27 graus a 30 de umidade e a sua cola tá funcionando super bem. Deixa eu ver outra aqui. 17 graus e 45. Vamos lá. 17 a 45. Eu vou colocar ali 18 graus, como se fosse. A sua cola tá começando a ficar lenta, mas ela ainda tá funcionando. Ela não perdeu as propriedades adesivas dela. Ela tá funcionando ainda. Mais um pouquinho de frio, a sua cola perde a função de adesão. Ela vai colar, mas não vai ter uma boa resistência. Fran, a minha estava 18 e 72 de umidade. Vamos lá, 18 e 72. Muito rápida. Sua cola tá rápida. Então, por isso que é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento, tá? Fran, toda hora eu vou ter que ficar olhando essa tabela? Não. Mas vocês precisam entender como que funciona esse negócio de temperatura e umidade. Que não mede em uma sala de 6 metros quadrados, 9 metros quadrados, e sim em 1 metro cúbico. Que quando está muito calor, tem mais moléculas de água, mas essas moléculas sobem. E quando está muito frio, tem menos moléculas de água, só que ela desce.
E agora, quando está muito calor, ó, eu vou fazer outro desenho. Aqui é o fio. Tá muito calor. Olha onde é que ficam as moléculas de água. E olha onde é que tá os meus cílios. Daí eu venho com meus cílios, passo pelas moléculas de água que está no ar, até eu vir acoplar, pode gerar um overdred. E quando está frio, o que acontece com essas moléculas? Elas descem para a superfície dos cílios. Elas ficam na superfície dos cílios quando está frio. Só que não pode ser o frio de menos 10 graus. Tipo 10, 11, 15 graus. Porque daí é muita pouca molécula de água na superfície dos cílios. Entendeu? A gente tem a temperatura ideal. 20 até 23, no máximo 24 graus é a temperatura ideal. Que quer dizer o quê? Que as moléculas desceram para a superfície, que estão abaixo, e eu consigo trabalhar. Agora eu pergunto, qual que é o mais importante, de novo, quando está quente ou quando está frio? Quando está frio, porque as moléculas estão na superfície dos cílios, é ótimo para a região ocular da nossa cliente, evitar irritações. É ótimo para você, profissional dos cílios, não respirar as toxicidades do adesivo, porque são neutralizados tudo ali. É ótimo para não dar estiques. É ótimo para completar a cura do cianoclato. Deu para entender? A respeito da temperatura e umidade? Um pouquinho? É meio complicadinho porque a gente entra um pouquinho na física. Mas depois que vocês entendem, vocês matam todas as charadas. Você dominam a cola de qualquer jeito. E quando a temperatura está 13 graus e a umidade está 75. A sua umidade está 75, Lid, mas não na superfície dos cílios. Deixa eu olhar agora um pouquinho aqui sua tabela. É isso mesmo. Não tá na superfície dos cílios e você precisa na superfície dos cílios. A sua cola vai ficar lenta. Eu preciso controlar a temperatura e a umidade do meu ambiente para que a minha cola trabalhe perfeitamente. Um pouquinho para menos, a minha cola continua trabalhando, só que vai dar muito trabalho. Um pouquinho para mais, ela também continua trabalhando, só que vai dar mais trabalho também. Certo? E o higrômetro, ele vai funcionar como um norte, uma bússola, para saber como é que está o nosso cianoclato, tá? Então, quando está frio, as moléculas de água descem, elas ficam na superfície, elas ficam no chão. E quando está calor, elas sobem. Eu sofro demais com isso. Eu imagino mesmo. Por isso que quando está frio, e quem mora perto de praia, lago, rio, tem uma retenção boa. Porque o mar, o lago, o rio, ele supre essa necessidade. É uma pessoa que sempre tá o ambiente dela tá muito frio, mas também tem umidade no ar. Tá? Qual a melhor cola para trabalhar quando está assim?
é trabalhar com uma cola mais viscosa, mais grossa. Mas você consegue dominar qualquer cola. Você entendeu como funciona a temperatura e umidade, qualquer cola você domina, tá? Você pode só controlar o teu ambiente, o teu 1 metro cúbico, tá? Então, a melhor situação para nós é o frio, gente, é o frio. Porque no frio, as moléculas de água estão na superfície dos cílios, que serão neutralizadas, ok? Às vezes não muda a umidade. Quando está muito baixa a temperatura, eu ligo o ar quente no ar condicionado. Isso. Porque você precisa aumentar um pouquinho a sua temperatura, está bem? Então é interessante ligar o ar quente quando estiver menos de 18 graus. Eu sempre ligo. Eu ligo o ar quente, quer dizer, o meu ar condicionado ele não tem um aquecedor. Daí eu uso aquele portátil a óleo. E depois eu tenho o umidificador também para suprir um pouco essa necessidade de falta de umidade, tá? Ok. Então, vocês entenderam em relação a quente e frio? É bom ter entendido, porque isso daí, para a próxima aula, a gente vai precisar muito ter compreendido esse pedacinho aqui da aula, tá? Às vezes não muda, tá. Já li o teu, sofro demais. Então, vamos lá. A nossa cola, então, eu vou fazer um resumão agora. A nossa cola, ela tem sim a temperatura e umidade ideal, porém, ela trabalha em qualquer temperatura e qualquer umidade, mas de modo diferente. Quando você está na ideal, do jeito que o fornecedor indicou, vocês não irão sofrer jamais, ok? Quando o seu ambiente de trabalho está muito quente, você acumula uma maior quantidade de água, de moléculas de água no ar. E essas moléculas sobem. Só que nós, profissionais dos cílios, precisamos de moléculas de água na superfície, que é onde nós estamos trabalhando com a cola. Na superfície dos cílios, abaixo. Tá? Então eu preciso sim controlar a temperatura e a umidade. Neste caso, eu teria que controlar a temperatura para fazer com que essas moléculas de água no ar desçam para a superfície dos cílios e eu tenho uma melhor aderência, uma melhor retenção, ok? Quando falta umidade, vocês não conseguem aumentar essa umidade de jeito nenhum, já ligou o umidificador e nada está funcionando, o que vocês devem fazer, tá? Vocês vão utilizar um primer para deixar os cílios mais robusto, trabalhar com uma cola mais espessa, para que essa cola entre as cutículas e tenha uma aderência, vamos dizer, uma força mecânica, não é força mecânica, uma aderência maior. Não vou usar outra palavra não, uma aderência maior. Tá? Porque se a cola também for muito líquida, ela não vai ter um preenchimento melhor na haste capilar e vai se soltar com 10 dias, 15 dias, ok? Qual a distância do umidificador da cliente? Cláudia, 1 metro cúbico. Eu preciso de umidade na superfície dos cílios. 1 metro cúbico no chão, do teu lado. Certo? Essa é a distância, gente. É 1 metro cúbico. O umidificador não fica no canto da sala, não. Fica ali pertinho de você, trazendo a umidade para a superfície dos cílios. Ok? Essa aula aqui, ela vai ficar salva lá no... Eu criei uma página só de aulinhas, tá?
Se vocês forem lá na minha bio, tem lá, entrar para o grupo de Telegram da Fran. Lá eu vou passar isso daí, acho que eu vou compartilhar um slide amanhã e eu coloco lá no grupo, tá? Em relação a este cubo que eu falei, temperatura alta e umidade baixa e temperatura baixa, ok? Pra vocês entenderem um pouco como funciona esse negócio de temperatura. E na próxima aula vamos dar continuidade em relação à temperatura e umidade e vou compartilhar com vocês um ou dois casos que acontece com nós nos atendimentos diários. Uma hora, né? Você tá trabalhando de manhã, tá beleza, temperatura e umidade. Quando chega à tarde, desandou. Entendeu? Então eu vou passar o que acontece quando você está fora da temperatura e umidade ideal e a solução desse seu problema, ok? Meninas, eu vou só tirar uma fotinha aqui. Quem quiser me marcar nas redes sociais, me marquem lá, porque eu amo. E eu quero que vocês comentem na última foto que eu colocar lá no meu feed o que você aprendeu desta aula nossa, em relação dessa primeira aula nossa de temperatura e umidade, tá? Algum código, eu falo sempre código, algum código você pegou e agora você vai começar a observar nos seus atendimentos diários, ok? Quem estiver lá no grupo de Telegram já sei o que eu vou entregar para vocês. Vou entregar a umidade absoluta para vocês irem trabalhando junto com o higrômetro, certo? Então até amanhã, até a próxima aula, 8h15, aqui de novo. Mais um pouco de temperatura e umidade, gente. Um beijo, fiquem com Deus. E até mais. Entra lá no meu grupo.